Gênesis capítulo 4. Meditei nesse capítulo alguns dias durante essa semana, e a palavra do Senhor falou ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16. Gênesis 4, 1 ao 16. Irmão, eu vou pedir para você, hoje pode deixar a leitura sem ali, tá? Cada um acompanha na sua Bíblia aí. Diz assim: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão Abel: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior o meu castigo do que eu posso suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém? Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Feche seus olhos neste momento, pede entendimento, compreensão do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos dando entendimento. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que o Senhor, ó Deus, deixou registrado para que nós pudéssemos te conhecer, conhecer o teu coração, conhecer o homem, ó Pai, e nos mover, Pai, segundo a tua vontade.
Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor, ó Pai, tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós acabamos de ler a história dos primeiros dois irmãos, a primeira família, Adão e Eva. Nós vemos aqui o coração de Deus, um coração que sempre está em busca do pecador. Enquanto eu li algumas vezes esse texto, e eu fiquei pensando como Deus agiu, pensando que Caim poderia ter tomado uma outra decisão, pensando em nossas vidas hoje, e eu fiquei meditando nesse texto durante esses dias e estudando o texto, e confesso que aprendi muitas coisas do Senhor nesse texto aqui. E nós vemos que Adão e Eva, depois que eles já haviam sido expulsos do jardim, eles continuavam no Éden, porém não estavam mais no jardim. E a Bíblia diz assim, conheceu Adão a Eva, né? Parece que ele não conhecia ainda, mas na verdade essa palavra aí, conhecer, talvez na sua Bíblia diz que ele teve relações com Eva. Então essa linguagem mais antiga, e no original não vai usar relações sexuais, vai usar a palavra conhecer de intimidade, conhecer mais profundamente, que significa que eles tiveram uma relação sexual. E a Bíblia diz que eles tiveram o primeiro filho. E lá no original, no hebraico, vai dizer assim que Eva teve Caim, e a palavra também dá de entender como se logo depois ela tivesse tido Abel. Então alguns vão assim imaginar que pode ser que eles eram gêmeos, mas a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que ela teve Caim, e o nome Caim significa possessão, adquirir. E quando ela tem aquele filho, ela diz assim: eu adquiri um varão, um homem, com a ajuda do Senhor. E naquele momento, irmãos, com certeza, Eva, que o nome significa vida, ela lembrou da promessa de Deus no capítulo 3, no capítulo anterior, no versículo 15, que Deus havia falado assim: olha, porém inimizade entre ti e a mulher dará à luz a um varão, e ele vai pisar na cabeça da serpente, a serpente que havia enganado Adão e Eva. Então, quando ela tem ali um filho, um homem, ela lembrou da promessa de Deus, e talvez ela pensou que aquele dali poderia ser o filho, homem, que Deus havia falado que ia pisar na cabeça da serpente. E então ela fica alegre. E a Bíblia diz que logo depois, ou depois de um tempo, ela teve um outro filho com o nome de Abel. E Abel significa algo passageiro. Abel significa fôlego, sopro, algo passageiro, significa o nome dele. E a Bíblia diz que depois de um tempo, eles cresceram, e um se tornou lavrador, agricultor, Caim. Nós não sabemos, irmãos, quantos anos se passaram. Abel viveu, se eu não estou enganado, 900 e poucos anos. Esses daqui viveram muito também. Então nós não sabemos quanto tempo se passou. Só que se passou um bom tempo. Essa história pode ser que aconteceu quando Caim tinha 300 anos, 400 anos. E Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Por isso a preocupação de Caim quando ele diz assim: alguém pode me matar, pode se vingar. Nós não sabemos quantos anos se passaram, mas se passaram muitos anos.
E ali um era o agricultor, Caim, e ele cuidava das coisas da terra, ele plantava. E Abel, ele era um pastor de ovelhas. E com certeza eles aprenderam, através dos seus pais, a cultuar a Deus. Porque a Bíblia diz, olha aí na sua Bíblia, a Bíblia diz assim, versículo 3, que ao cabo de dias, depois de um determinado tempo, o que aconteceu? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Depois de um tempo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Mas a ideia no original é que ele trouxe uma oferta de qualquer jeito. Ele pegou qualquer um ali dos alimentos que ele produzia na terra, e ele pegou de qualquer jeito e ele levou aquilo dali para Deus. Era um momento de culto que eles tinham. Possivelmente, talvez levantaram um altar de pedras e ali iriam oferecer ao Senhor. Então ele trouxe uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que Abel também dispôs no seu coração em levar uma oferta ao Senhor. Mas ele levou os primogênitos dos seus animais. Ou seja, ele levou o que era primeiro. E dos primogênitos dos animais da ovelha, a palavra do Senhor diz que ele levou a gordura, né? E hoje a gente às vezes não vê com bons olhos a gordura, mas naquele tempo se via com muitos bons olhos a gordura. Então, quando diz que ele levou a gordura, ele levou o melhor, né? Então, até hoje tem uma ideia de que a melhor carne é aquela que tem gordura. Então, ele levou a carne com gordura para se oferecer ao Senhor. Então, quando ele se dispôs a adorar o Senhor, ele disse assim: eu vou levar o que é primeiro do que eu tenho, e daquilo que é primeiro eu vou levar o melhor. E isso daí, irmãos, não era só uma questão da oferta, porque a oferta de Abel revelava o coração dele, e a oferta de Caim também revelava o coração dele. Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 4, vai dizer que Abel ofereceu a oferta com fé. Abel ofereceu a oferta com fé. E a Bíblia vai dizer, lá em 1 João, que o coração de Caim era perverso. Então, um coração perverso não tinha como entregar ao Senhor o que era melhor. Então, nós podemos ver o exemplo de Caim como religioso. Ele ia ao culto, ele participava, ele estava disposto a prestar um culto ao Senhor, mas ele estava disposto a prestar um culto com as sobras que ele tinha. Então, a Bíblia nos mostra que o coração dele era perverso, por isso que ele entregou um culto de qualquer jeito. E aqui nós vemos, irmãos, eu fico pensando, não havia a instituição igreja. Pensa comigo, aqui não havia igreja, aqui não havia templo, aqui havia uma família que adoravam um único Deus. E alguém como Abel, que estava disposto a adorar com o melhor que tinha, que revelava o coração dele, e alguém como Caim, que estava disposto a servir a Deus de qualquer jeito, achando que isso ia agradar o coração de Deus. E a palavra do Senhor, no versículo 4, no final do versículo 4, vai dizer assim: atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Essa palavra atentar, ela também significa exaltar. Deus exaltou Abel. E a ideia é que quando Deus exaltou Abel,
ele sorriu. Abel manifestou alegria. Quando alguém te dá um elogio, o que você faz? Você fecha a cara ou você sorri? Você sorri. Então Deus olhou para a oferta de Abel e Deus atentou, ele aceitou, ele exaltou. E quando Abel ele viu que a sua oferta agradou o coração de Deus, ele sorriu. E quando eu imagino, quando Abel ele se alegra pelo Senhor ter recebido a oferta, Caim, que estava próximo, fica esperando. Daqui a pouco aí eu vou sorrir também. Só que a Bíblia diz que Deus, mais para Caim e para a sua oferta, não atentou. O Senhor rejeitou a oferta de Caim. E naquele momento, irmãos, a Bíblia diz aqui que na verdade Deus ele não aceitou Caim e a sua oferta. Por quê? Porque primeiro Deus ele nos aceita para depois aceitar aquilo que nós entregamos a ele. Então quando Deus ele vê o coração de Caim, ele vê um coração perverso. E Deus rejeita aquele coração perverso e Deus também olha a oferta que era a manifestação de um coração perverso. E Deus reprova a oferta também. Alguns vão dizer que ele reprovou porque era oferta de cereais, não era um animal que tinha sido sacrificado. Isso não é verdade. Porque depois Deus vai instituir a lei acerca da oferta, e havia oferta de animais, e havia oferta de cereais, e Deus recebia. O que na verdade aconteceu aqui, que o coração de Caim era perverso. E Deus rejeitou a sua oferta. E até aqui, irmãos, nós vemos que neste momento, o rosto, a Bíblia diz assim que Caim ele fica irado. E o rosto dele cai um semblante. E Deus, irmãos, Deus vê quando a gente fica irado. Deus vê quando você fica irado lá na sua casa com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Deus vê quando você fica irado lá no trabalho. Deus vê quando você e eu, quando nós ficamos irados, quando nós sentimos ciúme. Deus vê quando esses sentimentos nascem no nosso coração. Deus vê. E Deus viu a ira no coração de Caim. E Deus viu que o semblante de Caim não era mais o mesmo. E a palavra do Senhor, Deus então ele faz 3 perguntas para Caim, né? Quem aqui já estudou filosofia? Nós temos, aliás, tem um filósofo conhecido como o pai da filosofia ocidental, né? Na verdade, Sócrates. E ele foi conhecido como, ele criou um método chamado maiêutica, né? E no ensino dele, ele utilizava de perguntas. Ele entendia, a mãe dele era uma parteira, e ele entendia que as perguntas tinham o poder de fazer nascer, porque ele acreditava que as respostas estavam dentro das pessoas, né? Só que nós vemos isso, irmãos, muito antes de Sócrates. Eu estava lendo isso e lembrei disso, falei, olha, Deus, na verdade, já utilizava perguntas para revelar o nosso coração muito antes do que Sócrates. Quando Adão, ele peca e ele se esconde de Deus, Deus aparece e Deus fala o quê? Adão, Adão, aonde você está?
E aí Adão responde: Senhor, eu estava nu, por isso que eu me escondi. Aí Deus faz a próxima pergunta: quem é que te disse que você estava nu? E aqui Deus ele usa 3 perguntas. Deus faz 3 perguntas para Caim. E aí, irmãos, eu fico pensando, como que o Deus que tudo vê, que enxerga todas as coisas, ele precisa fazer pergunta? Ele não sabe todas as coisas? Para que ele faz pergunta? Ele faz perguntas para nos dar a oportunidade para que a gente se arrependa. Para que nós possamos ver os nossos erros e confessar. Quando Deus faz pergunta para Caim, Deus estava esperando uma confissão. Quem é pai talvez já fez isso com o filho. Você sabe que ele fez algo de errado. Aí você pergunta: meu filho, quem é que mexeu aqui? Você quer saber quem que mexeu? Você quer saber? Quando você já sabe? Não, você espera o quê? Que ele confesse e que ele não minta para você. E Deus, ele faz 3 perguntas aqui, né? Versículo 6. Então disse o Senhor: por que você está irado? Caim, por que você está irado? E aí eu peço que você se faça essa pergunta quando você ficar irado. Quem aqui já ficou irado? Então, se faça essa pergunta quando você ficar irado. Por que eu estou irado? Por que eu estou irado? Com certeza você vai ter uma resposta. E essa resposta pode te ajudar a resolver esse problema. Deus pergunta para Caim: Caim, por que você está irado? A ira, coração. Depois Deus pergunta para Caim: Caim, por que o seu rosto está caído? Por que o seu rosto está caído? Irmãos, Deus sabia por que o rosto dele estava caído? Sabia. Por que Deus pergunta? Porque Deus queria que Caim abrisse o coração. Que Caim falasse o porquê que ele estava irado, porquê que o rosto dele estava caído. E aí Deus faz a terceira pergunta aqui no versículo 7. Deus fala assim: Caim, se você proceder corretamente, você não vai ser aceito? Em outras palavras, Deus estava falando para Caim: Caim, eu estou te dando a oportunidade de começar de novo. Caim, eu estou te dando a oportunidade de você iniciar o processo. Caim, eu estou te dando a oportunidade de você fazer um outro culto e levar, conserta o seu coração, confessa o seu pecado e faça um outro culto e traga o fruto de um coração contrito e quebrantado. Caim, se você mudar o seu procedimento, eu te aceito também. E aí, irmãos, eu fico olhando um Deus de amor. Um Deus de amor. Um Deus que não deixa de falar conosco quando nós pecamos. Porque Caim havia pecado, mas Deus estava continuando falando com ele. Mas quando a gente deliberadamente deseja continuar no pecado, a gente vai experimentar o silêncio de Deus, com certeza. Mas naquele primeiro momento ali, Deus continua conversando. E ele fica irado, o semblante cai. Não é Caim que vai atrás de Deus. É Deus que vai atrás de Caim e diz: Caim, por que você está irado? Caim, por que o seu semblante está caído? Caim, se você mudar o seu comportamento, o seu procedimento, Caim, eu vou aceitar você também. Deus estava dizendo: Caim, eu estou te dando a oportunidade de recomeçar. Irmãos, Deus ele nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. Quando o homem, quando a mulher peca, Deus dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. E diante dessas 3 perguntas, a atitude de Caim revela a atitude de algumas pessoas ainda hoje.
Qual foi a resposta de Caim? Nenhuma. A resposta de Caim foi o silêncio. Só que eu quero dizer para você que o silêncio também é resposta. O silêncio também é resposta. Certa vez, diz que um homem estava em cima do muro. E aí, de um lado estava Deus, e do outro lado o diabo. E Deus do lado de cá dizendo, pula para cá, vem para o meu lado. E Deus falando para aquele homem, vem para cá, sai daí, vem para o meu lado, sai de cima do muro, vem para o meu lado. E aí do outro lado ele olhou o diabo, e o diabo em silêncio, o diabo não falava nada. E ele pensou assim, será que eu não tenho importância para o diabo? Parece que ele não me quer. Aí ele perguntou, diabo, por que você não está me mandando pular para o seu lado? Aí o diabo disse, porque os que estão em cima do muro já são meus. Você não precisa vir para o meu lado, continue em cima do muro. Em cima do muro já é decisão. E é por isso que Deus, nessa história, queria que a pessoa saísse de cima do muro. Irmãos, às vezes a pessoa está em cima do muro e ela não sabe que ela já decidiu. Em cima do muro já é decisão. Caim ficou calado, Deus fez 3 perguntas para ele. Caim, por que você está irado? Por que seu rosto caiu? Caim, se você mudar a sua atitude, eu não vou te aceitar também. Ele ficou calado. Ele não disse nada, mas ele ficou pensando, eu tenho outro jeito de resolver isso. E o outro jeito dele resolver isso era matando aquele que foi aceito. Matando aquele que foi aceito. E nós vemos isso, irmãos, até hoje. Às vezes na empresa, às vezes na igreja, às vezes numa família. Alguém, de repente, ela não consegue crescer, ela não consegue prosperar, ela não consegue, às vezes, ter a mesma aceitação que uma outra pessoa, às vezes porque ela realmente, às vezes ela é chata, uma pessoa que não sabe se relacionar, e ao invés dela procurar melhorar, o que ela faz? Ela tenta destruir a outra, ao invés de procurar se consertar aonde está errando. E é isso que Caim faz. O versículo 8 diz assim, disse Caim a seu irmão Abel, vamos ao campo. Havia pessoas ali. Então ele diz, Abel, vamos ao campo. Talvez dizendo assim, Abel, eu comecei uma plantação nova, Os irmãos que plantam sabem disso, Quando chega alguém novo na fazenda, se a plantação está boa, você vai lá para a lavoura mostrar. Ele disse, olha, vamos ao campo. Ele era lavrador, ele era agricultor. E aí quando chegou lá no campo, estavam os dois sozinhos. Possivelmente Caim, o mais velho, mais forte. Abel não estava sabendo de nada, porque tudo estava maquinado na cabeça de Caim. Caim, ele pula para cima de Abel e ele mata Abel. O justo Abel. Depois a Bíblia vai dizer que o justo Abel, alguém que agiu por fé, um homem que andou por fé. Lá em Hebreus capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé da Bíblia, vai citar o nome de Abel. O nome dele ecoou em toda a história, o nome de Abel. Um homem de fé, um homem justo. E pela sua justiça, o coração de Caim ficou irado, e ele pula para cima do irmão dele. E a Bíblia diz aí que estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Tirou a vida dele. Já que eu não posso adorar igual a Abel, eu vou matar o Abel.
Já que eu não posso servir a Deus igual aquela pessoa, eu vou matar aquela pessoa. Esse era o sentimento de Caim. Mas na verdade ele podia, porque Deus havia falado, se você mudar, eu vou te aceitar também. E aí, irmãos, o Deus que tudo vê, que viu Caim matando Abel, mais uma vez chega até Caim e faz uma pergunta. Só que dessa vez Caim responde. E qual foi a pergunta de Deus? Olha aí no versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Deus sabia o que tinha acontecido? Sabia. Deus tudo vê. Um dos atributos que a gente fala incomunicáveis de Deus é a sua onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A sua onisciência, ele conhece todas as coisas. Deus sabia. Porque mais uma vez Deus aparece dizendo: Caim, você viu Abel? Seu irmão? Em outras palavras, Deus está esperando que Caim fizesse o que, irmãos? Confessasse o pecado. Porque a confissão tem o poder de nos livrar da condenação. E Deus chega para Caim e diz: Caim, cadê o Abel? E Deus faz questão de não falar simplesmente: cadê o Abel? Ele fala: cadê o Abel? Seu irmão. Você é o irmão mais velho. Quem aqui é o irmão mais velho da família? Você é o irmão mais velho. Você tem responsabilidade de cuidar dos seus irmãos mais novos. E ele estava falando: Caim, cadê Abel, o seu irmão? E qual foi a resposta de Caim? Não sei. O que ele fez? Ele mentiu para aquele que tudo vê e tudo sabe. Quantas vezes, irmãos, nós também mentimos e achamos que nós estamos enganando o Deus que tudo vê e tudo sabe? E além dele mentir, eu acho que foi a primeira pergunta que o homem fez para Deus. E a primeira pergunta que o homem fez para Deus foi uma pergunta irônica. E a pergunta de Caim para Deus foi: por acaso eu sou o tutor, eu sou o cuidador, eu sou o responsável do meu irmão? Em outras palavras, ele está dizendo: não era eu que tinha que cuidar dele, não. Era o meu pai, ou era o Senhor. Eu não tenho que cuidar de ninguém. Mas ele tinha que cuidar do irmão dele. E ele não cuidou, e muito pelo contrário, ele matou o irmão dele. Olha aí na sua Bíblia. Versículo 9. Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o guarda do meu irmão? Irmãos, Deus ele vai nos cercando. Deus vai cercando o pecador. E Deus vai cercando o pecador com amor. Por quê? Porque Ele espera que o pecador se arrepende. Deus vai cercando. E Ele espera que o pecador se arrepende. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. A alegria de Deus é a salvação, a restituição. Então Deus foi tentando cercar Caim de todas as maneiras. Deus esperava que Caim chegasse e falasse: meu pai, né, como o filho da história lá que colocaram o título de filho pródigo. Deus esperasse que Caim chegasse, se lançasse aos seus pés e dissesse: Senhor, me perdoa, eu fiquei irado,
meu semblante caiu, eu fiquei com raiva, eu levei Abel lá no campo e lá a raiva tomou conta de mim, eu matei o meu irmão, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia. Qual seria a resposta de Deus, irmãos? Deus ia perdoar ele, porque a Bíblia diz que Deus, ele é compaixão. Lá no livro Profeta Menor, que eu não lembro agora o nome, a Bíblia diz assim, que Deus, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, no mais profundo do oceano. Deus estava esperando Caim pedir perdão, e ele não fez. E aí Deus fala assim, o que você fez? O que você foi fazer? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus estava falando para ele assim, eu sei de tudo. Desde o início, eu sabia de tudo. Desde o início, eu sabia de tudo. Eu só estava esperando você confessar o seu pecado, porque eu tenho alegria em te perdoar você. Mas eu tentei de todas as formas para você confessar e você, as primeiras 3 perguntas você ficou em silêncio. Na 4ª pergunta você mentiu para mim e ainda me fez uma pergunta com sarcasmo e ironia, dizendo que se por acaso você era o responsável pelo seu irmão. Agora, Caim, o seu pecado tem consequência. Eu não queria que chegasse nessa situação, por isso eu te cerquei para que você se arrependesse. Mas como você não se arrependeu, o sangue do seu irmão que caiu sobre a terra está clamando. E ele está clamando por justiça. E aonde não há arrependimento para que se manifeste a graça, tem que se manifestar a justiça. E como você não se arrependeu, agora a justiça tem que se manifestar. Caim, você, versículo 11. Agora maldito és desde a terra. Primeira vez que Deus amaldiçoa o homem diretamente. Primeira vez. Deus fala para Caim, olha, o seu pecado não confessado teve consequência. Você se tornará maldito. E o seu pecado vai influenciar o seu serviço, o seu ministério. Você trabalha com a terra. A partir de agora, a terra não vai mais dar força para produzir para você. A partir de agora, a terra não vai mais dar força para produzir para você. E por isso você vai se tornar, irmãos, Caim é conhecido como o pai dos andarilhos. Esses dias eu assisti uma reportagem sobre andarilho. Não sei se você já assistiu. Assista. E aí a repórter perguntou para os andarilhos, para vários andarilhos, qual era o motivo deles terem saído de casa, deles saírem andando pelo mundo. E aí alguns falavam assim, eu pratiquei alguns crimes, e aí eu tive que fugir. E desde esse dia eu não parei mais de fugir. Aí o outro falou assim, eu tive uns problemas em casa, a minha esposa me traiu, e eu fiquei perturbado, e eu comecei a andar, e eu nunca mais parei. O outro falou assim, a minha família não me entende, não me compreende, então eu não fico com a minha família, eu ando pelo mundo, eu me tornei um andarilho. E quem viaja muito nas estradas, às vezes até do lado de Rondônia aqui, você passa por muitas pessoas andarilho na estrada. Eu lembro quando nós fomos comprar o nosso carro, lá em Campo Novo, eu estava dirigindo, aliás, a gente estava no carro com outro irmão que foi levar a gente,
Aí um andarilho, irmãos. Aí o Senhor falou para mim assim: para e dá um dinheiro para ele e fala que eu amo ele. Aí eu falei, passei direto. Fui embora. Aí depois, quando andei alguns quilômetros, começou a me dar um arrependimento assim, mas eu aguentei, fui embora. Aí depois nós estávamos lá na cidade, irmãos, eu continuava pensando naquele andarilho. Acho que a Leidiana lembra. Continuava pensando naquele andarilho. E eu fiz uma oração em silêncio. Falei, Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de novo de ver aquele andarilho, eu vou fazer o que o Senhor mandou. Aí nós ficamos cedo na cidade, de tarde, aí vai no banco, faz pagamento para o pessoal lá, para transferir o carro. Aí chegou de tarde, a gente não tinha almoçado, aí falamos, vamos comer um salgado ali naquele lugar. Aí eu sentei para comer o salgado, chegou o salgado, estava comendo o salgado, eu olhei do lado, quem, irmãos? O andarilho. Eu falei, mas não é possível. Ou é possível, né? Aí eu fui lá e comprei o negócio e levei, dei uma palavra para ele. Ele só fez, não falou nada, me agradeceu. Eu achei que aconteceu. Não me falou nada, eu falei para ele. Ele disse obrigado e aí eu fui embora. Né? E aí nós vemos aqui Caim. Se tornou um andarilho. Depois que ele matou o irmão dele, ele não podia mais permanecer ali. Porque ele se tornou um fugitivo. A Bíblia diz aí o versículo 12, quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante será pela terra. E a palavra do Senhor, versículo 13, até o versículo 14, Caim, ele reclama. Ele diz, o castigo é maior, eu não posso suportar. Em outras palavras, ele está dizendo, o Senhor é injusto. E aí Deus, irmãos, em um ato de misericórdia, no versículo 15, diz assim, o Senhor, porém, lhe disse, portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Ele ficou com medo. Eu imagino, irmãos, que ali já havia uma comunidade muito grande de pessoas. Que Abel, ele tinha filhos. E possivelmente alguém da família de Abel poderia querer se vingar de Caim. E aí ele diz, Senhor, alguém vai me matar. E aí Deus fala assim, quem matar Caim vai ser vingado 7 vezes mais do que o próprio Caim. Deus estava cuidando de Caim. O Caim foi o primeiro homicida, na verdade um fraticínio, né? Matou o próprio irmão. E a Bíblia diz assim, versículo 15, no meio do versículo 15, e pôs o Senhor um sinal em Caim. Tem gente até hoje querendo saber que sinal é esse, mas nós não sabemos que sinal é esse. Os que tentaram dizer que sinal era esse, acabaram até praticando injustiças devido a isso. Mas nós sabemos que foi um sinal de misericórdia. Porque Deus colocou um sinal em Caim e disse, olha, as pessoas vão te ver e vão ver esse sinal e ninguém vai te matar. Ninguém vai te matar. Pode ficar tranquilo. Você não vai ser vingado pelas pessoas. Ninguém vai te matar. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. E o versículo 16. Então saiu Caim da onde, irmãos? Da presença do Senhor. Aí eu pergunto para você, alguém pode sair da presença de Deus? Presença do Senhor aqui fala do lugar onde que Deus se manifestava.
do lugar onde que Deus falava. Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Terra de Nod, essa palavra aí significa terra de peregrinação. Terra de peregrinação. Ele saiu do Éden, aqui ele já sai do Éden. O pai dele saiu do jardim do Éden, mas continuava na região do Éden. Caim, ele peca e ele sai do Éden e vai para uma região que ficava ao oriente do Éden, na terra de peregrinação. Na terra de peregrinação. E aí depois nós vemos a sequência da história dele, e aqueles que foram descendentes deles acabaram se tornando piores do que ele. E aqui, irmãos, eu aprendo mais uma lição. A minha fidelidade a Deus, ela é como se fosse um guarda-chuva, protegendo a mim e a minha descendência. Mas a minha rebeldia deliberada contra Deus faz com que esse guarda-chuva deixe de existir. E eu terei consequências, assim como a minha descendência. Ele teve um da descendência dele chamado Lameque. Foi o primeiro que exerceu a poligamia. Lameque foi e tomou 2 mulheres para si. E depois, Caim havia matado uma pessoa, Lameque foi lá e matou mais de uma pessoa. E ele se orgulhava daquilo dali. Se orgulhava do pecado. E depois Deus gerou, através de Adão e Eva, um filho. Olha aí para a gente encerrar. Versículo 26. 25 e 26. Diz assim, versículo 25. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque ela disse, Deus me deu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, e pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Abel foi morto, mas Deus restituiu a linhagem daqueles que confiavam no Senhor. Sete. E a partir de Sete nasce Enos. E a partir de Enos eles começam a invocar o nome do Senhor. E aí nós lembramos Romanos 10, 9, 10 e o 13. Romanos 9 diz assim, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, será salvo. E se crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, aliás. E aí o versículo 13 diz assim, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus começa ali um princípio de adoração, de exaltação e de invocar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus. Que você possa, assim como eu, entender que Deus, o que Ele quer de nós, irmãos, Deus, Ele quer o nosso bem, Deus, Ele quer o nosso melhor. Até quando a gente erra, Deus vai tentando nos cercar, nos fazendo perguntas. Para quê? Para que nós possamos confessar, para que a gente possa abrir o coração para Ele.
para que Ele possa curar a nossa vida e mudar a nossa história, mudar a nossa casa, a história da nossa família, do nosso lar. Mas quando nós fechamos o nosso coração, nós impedimos Deus agir na nossa vida. E algo que me chama a atenção, tudo começou quando eles foram cultuar. Tudo começou quando eles foram cultuar. Por quê? Porque o coração de Caim ainda não tinha sido tratado. Caim, ele era perverso, ele era invejoso, e ele não deixou Deus tratar o coração dele. E o que eu aprendo é que a gente precisa deixar Deus tratar o coração da gente. Deus às vezes vai te colocar em situações para revelar o seu coração. Eu estava conversando com alguém essa semana. Irmãos, é no momento de ira, de crise, que a gente revela muitas vezes o que está dentro da gente. É naquele momento onde alguém pisa no nosso calo, se alguém tem calo, né? No seu olho de peixe. Alguém pisa no nosso calo, é que pode se revelar o que está dentro de nós. Mas quando isso se revela, isso não é ruim em si, desde que nós estejamos dispostos a deixar Deus tratar. Eu lembro talvez para as crianças, alguns aqui talvez até traumatizados com essa cena, né? Para as crianças antigamente, um dos momentos mais tensos é quando a mãe ou o pai chamava assim: vem aqui que eu preciso espremer o carnegão. Você lembra disso? Quem lembra disso? Furunco. A gente chama, lá em casa chama de carnegão, não sei porquê, o olho do furunco. Né? Alguém, o pai e mãe já fez isso com você? Ninguém? Só... Era um momento tenso, por quê? Porque era muito doloroso, porque estava inflamado, muito doloroso, mas era necessário. E naquele momento de dor, quando se espremia ali, né, uns até saltavam para fora, depois de um tempo era um alívio. A gente corria para não acontecer, e depois que acontecia, a gente agradecia porque aconteceu. E algum momento vai fazer com que algumas coisas sejam afloradas, né? Para quê? Para que sejam tratadas pelo Senhor. Amém?